Olá, amigos do canal For USA Flórida, mais uma vez aqui estamos para dar continuidade à série que iniciamos na semana passada sobre a agenda para o ano 2030 da ONU. Relembrando que do dia 25 ao dia 27 desse mês de setembro, o Papa Francisco, juntamente com vários líderes mundiais, estarão na ONU, na sede da ONU, em Nova York, anunciando essa nova agenda. Agenda essa que teve o pontapé inicial na Eco 92, lá no Rio de Janeiro, lembram? Quando o governo brasileiro decidiu em colocar as Forças Armadas, o exército para patrulhar as ruas, para evitar os assaltos, etc. Até tanques de guerra foram utilizados e a cidade, por uma semana ou 3 dias, não me lembro bem, teve índices de criminalidade zero. Naquele ano de 92, da Assembleia da ONU sobre o ecossistema, a Eco 92 no Rio de Janeiro, foi dado o pontapé inicial para essa agenda, que já teve um outro nome, se não estou equivocado, Agenda 21. E agora chama-se Agenda 2030 ou Agenda Universal, cujo consenso foi alcançado para o desenvolvimento sustentável que será adotado pelos líderes mundiais em setembro, durante o encontro em Nova York. Essa nova agenda define 17 objetivos e 169 metas para acabar com a pobreza até 2030 e promover universalmente a prosperidade econômica, o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Muito bem. Um desses pontos polêmicos dessa agenda, se vocês tiveram a oportunidade de ver as 5 primeiras metas que eu coloquei aqui no programa, sendo que a última foi conseguir a igualdade de gênero e capacitar as mulheres e meninas, que traduzindo seria criminalizar o cristianismo, marginalizar a heterossexualidade, demonizar os homens e promover a agenda LGBT em todos os lugares. Ora, não é justamente isso que nós estamos vendo atualmente no Brasil e no mundo? Principalmente depois que a Suprema Corte Americana advogou em causa ou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E tivemos aí no Rio de Janeiro a parada gay, onde eles usaram e abusaram de símbolos cristãos católicos, e a Igreja Católica nem ninguém se manifestou. Quer dizer, existe um conluio. Tudo isso faz parte de um grande plano. E continuando, diz aqui, o objetivo real nunca será a igualdade, mas sim a marginalização e vergonha de quem exprime qualquer característica masculina. Quer dizer, ser homem será pecado. Ser homem, varão, macho, hétero, será pecado. Por isso que a Bíblia fala que nos últimos tempos haverá como 9 mulheres para cada homem, e elas tomarão o homem pelo braço e dirão, em outras palavras, você não precisa fazer nada, não precisa trabalhar, nós trabalharemos e nos sustentaremos. Apenas dai-nos o teu nome e dai-nos herança, quer dizer, filhos. E isso é o que está acontecendo, né? Infelizmente, uma minoria da população mundial está caminhando a passos largos para tomar conta de tudo isso que nós vemos ao redor. Diz mais aqui. O objetivo final é para feminilizar a sociedade, criando uma aceitação generalizada de obediência suave, ou de obediência amena, juntamente com as ideias de autoenfraquecimento da propriedade comunal e partilha de tudo, quer dizer, o socialismo. Um outro objetivo dessa agenda é a queda do capitalismo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, nesse website, aqui ó, vou fazer o highlight nesse website para que vocês possam também depois acessar. Está aqui, ó, ONU mais Papa igual Agenda 2030. Guardem esse post de hoje para o que vem por aí. Aí diz mais aqui.
Tá aqui. Eles estão basicamente reiniciando a Agenda 21, que foi iniciada na Eco 92, lá no Rio, disse Tom DeWeese, presidente e fundador do American Policy Center. Eles estão chamando os líderes religiosos mais visados do mundo para promover a agenda. A Agenda 2030 da ONU inclui 17 objetivos que visam a reordenação de todas as atividades humanas. Aí diz mais: apesar de a Agenda 21 ter falhado em acabar com a pobreza, o Papa e a ONU pedirão a 193 líderes nacionais para irem a seus países entre os dias 25 e 27 de setembro promoverem o novo plano da ONU a fim de lançar sua utopia global planejada, disse DeWeese. Esses mesmos líderes, os quais falharam em acabar com a pobreza através da Agenda 21, irão para a cidade de Nova York para anunciar sua nova Agenda 2030 para transformar o mundo, disse ele. O preâmbulo do documento diz que todos os países e partes interessadas, agindo numa parceria colaborativa, implementarão esse plano. E mais abaixo diz assim, aqui o objetivo dessa agenda: a queda do capitalismo. Mas o que é desenvolvimento sustentável? Patrick Wood, um economista e autor de O Nascimento da Tecnocracia, o cavalo de Troia da transformação global, disse que está claro que a ONU e seus apoiadores veem o desenvolvimento sustentável como mais do que um caminho para limpar o meio ambiente. Eles veem isso como um veículo para concretizar um antigo objetivo de criar uma nova ordem econômica mundial ou nova ordem mundial. O novo livro de Wood faz um traçado do movimento da tecnocracia moderna até Zbigniew Brzezinski, David Rockefeller e a Comissão Trilateral do início dos anos 70. Wood diz que o objetivo deles é derrubar o capitalismo e o sistema de empresas livres numa escala global. Isso já está acontecendo no Brasil, pessoal. Vocês sabem que as empresas chinesas já estão tomando conta do Vale do Paraíba. Já são várias as empresas chinesas que abriram suas sucursais aí no Brasil, no Vale do Paraíba. O Brasil é um dos poucos países no mundo que importa esse carro horrível da China, e até aquele gordo bobo da Globo, o Faustão, faz propaganda. É um dos pouquíssimos países do mundo. Então, quer dizer, pouco a pouco, essa agenda já foi implantada no Brasil e vocês já estão colhendo aí no Brasil o resultado desse plano que vai ser anunciado entre os dias 25 e 27 de setembro aqui na ONU em Nova York. Diz aqui, ó, continuando. Ele aponta, esse autor, Wood, ele aponta para Cristina Figueires, a mais alta oficial da ONU sobre mudança climática, que admitiu tudo isso num comentário no início deste ano. E no comentário ela diz aqui: essa é provavelmente a tarefa mais difícil que teremos que lidar, que é intencionalmente transformar o modelo de desenvolvimento econômico pela primeira vez na história humana. Figueires, que encabeça a convenção de estrutura da ONU sobre mudanças climáticas, disse aos repórteres em fevereiro: essa é a primeira vez na história da humanidade que estamos nos colocando nessa tarefa de intencionalmente, dentro de um período definido de tempo, mudar o modelo de desenvolvimento econômico que vem reinando por pelo menos 150 anos, desde a Revolução Industrial. Ou seja, a implantação do socialismo, que nada mais, nada menos aponta para o comunismo. Comunismo esse baseado em Karl Marx, em que se baseava na eliminação das raças ou etnias mais débeis ou mais fracas. E, não obstante, pessoal, eu não acredito em consciências, em coincidências, já deixei isso muito bem claro. Existe uma série ou um certo número de pessoas influentes, desde as artes, ciências e até da tecnologia, que são a favor de que se diminua o número de pessoas da face da Terra. Ora, o mundo
tem hoje mais ou menos 6,8 bilhões de pessoas. Assim, nesse crescimento, caminhará até cerca de 9 bilhões. Agora, eu vou ler aqui o contexto e depois vou explicar. Diz aqui: agora, se fizermos um ótimo trabalho em novas vacinas, cuidados de saúde, serviços de saúde reprodutiva, poderemos rebaixar esse índice talvez 10 ou 15%. Sabe quem disse isso? Bill Gates, o dono da Microsoft. Veja bem que coisa ridícula, pessoal. Se ele diz aqui que o mundo tem hoje 6,8 bilhões de pessoas, e nesse ritmo alcançará a cifra de 9 bilhões. Mas ele diz, se fizermos um ótimo trabalho em novas vacinas, por isso que na Califórnia querem implantar à força a vacinação em massa de crianças. E os pais estão lutando, estão indo às cortes, porque não querem que os seus filhos recebam um total de mais de 100 vacinas. Por quê? Porque a maioria dessas vacinas está feita ou tem em um de seus componentes ou está composta de mercúrio, que é extremamente nocivo ao organismo humano. Então, existem pais que estão chegando ao extremo de que, caso essa lei que o governador quer empurrar goela abaixo dos californianos, seja aprovada, muitos pais vão retirar seus filhos das escolas e vão optar pela educação dentro de casa, porque eles não vão aceitar isso. Entre esses pais conhecidos que estão lutando contra isso está o Jim Carrey, aquele comediante. Ele não aceita que os seus filhos, ele é canadense, mas mora na Califórnia, ele não aceita que os seus filhos recebam mais de 100 vacinas. E diz mais aqui nesse texto, voltando aqui ao texto, Francisco, como o primeiro papa jesuíta, é bem conhecido pelas suas tendências socialistas. Diz aqui, suas declarações em sua encíclica sobre a necessidade de um governo global para combater as mudanças climáticas devem ser analisados dentro do contexto das bases do Papa e suas prioridades anunciadas. Mas pessoas que estão, por exemplo, lutando ou estão a favor da diminuição da população, diz aqui um outro. Francamente, eu tinha pensado que houve preocupação com o crescimento da população e, particularmente, o crescimento em populações que não queremos ter demasiados. Tribunal Suprema Corte de Justiça, a juíza Ruth Bader Ginsburg, daqui dos Estados Unidos, emitiu essa opinião. Outro que também muito conhecido, mas já não está mais entre os vivos, disse assim, a fim de estabilizar a população mundial, temos de eliminar 350 mil pessoas por dia. Sabe quem disse isso, pessoal? Jacques Cousteau, aquele cientista que viajava o mundo, né, em seu barco. Ele disse, a fim de estabilizar a população mundial, temos de eliminar 350 mil pessoas por dia. Outra pessoa importante, talvez não muito conhecida do povo brasileiro, mas disse assim, se eu fosse reencarnar, eu gostaria de ser devolvido à Terra como um vírus assassino para diminuir os níveis de população humana. Sabe quem disse isso? Príncipe Philip, o Duque de Edimburgo. Veja, temos aqui o Bill Gates, um mogul ou magnata da informática, temos uma juíza, temos um cientista e temos o Príncipe Philip, da família real. Mais gente que diz aqui suas opiniões. Meus 3 objetivos principais seria a de reduzir a população humana de cerca de 100 milhões no mundo todo, destruir a infraestrutura industrial e ver deserto, com o seu complemento total de espécies, retornando em todo o mundo. Dave Foreman, Earth First Co-Founder, quer dizer, o fundador de uma fundação chamada Terra, Dave Foreman, também está a favor de que se mate gente, para que a Terra alcance o equilíbrio. Uma outra pessoa, também inteligente, emitiu a seguinte opinião. Este planeta pode ser capaz de suportar até 500 milhões de pessoas, que poderiam viver uma vida sustentável
em relativo conforto. As populações humanas devem ser grandemente diminuídas, e tão rapidamente quanto possível, para limitar ainda mais os danos ambientais. Professor de Biologia da Universidade do Texas em Austin, Eric R. Pianka. Então veja, pessoal, que não são pessoas que não tiveram educação, não são pessoas ou opiniões que foram colhidas na rua, são pessoas que estudaram, pessoas influentes, pessoas conhecidas na sua comunidade, em seus estados, em seus países, que estão emitindo essas opiniões, que tem que diminuir a quantidade de pessoas. E como diminuir? Através do aborto, através de vacinas que, depois de um certo tempo, vão provocar enfermidades, através de vírus. Você já notou que ninguém mais, principalmente aqui, fala mais sobre o ebola? Ninguém mais comenta nada sobre isso. Eu creio, porque aqui nos Estados Unidos, as empresas ou indústrias farmacêuticas, elas têm um poder tremendo. Elas têm um poder imensurável. São elas quem determinam o preço dos medicamentos. Por exemplo, eu sei que aí no Brasil tem pessoas que estão sofrendo, que têm câncer, estão sofrendo com a dificuldade em poder comprar ou até encontrar medicinas imprescindíveis para o tratamento, né, do câncer. Mas não encontram por quê? Porque o governo brasileiro não importa, não traz a medicina. E por que não traz? Porque há uma escassez. E por que há uma escassez? Porque as indústrias farmacêuticas não estão produzindo mais. E por que não estão produzindo mais? Porque ou querem que aumente mais ainda o preço, que já é um absurdo, ou então que as pessoas morram. Essa é a realidade, pessoal. Essa é a realidade. Mas uma última opinião diz aqui: manter a humanidade sobre 500 mil em perpétuo equilíbrio com a natureza. O primeiro dos novos 10 mandamentos daquelas pedras que tem lá na Georgia, no estado de Atlanta, The Guidestones of Georgia. Esse é o primeiro mandamento dos 10. Manter a humanidade sobre 500 milhões, em perpétuo equilíbrio com a natureza. Então, essa Agenda 2030 da ONU, nada mais, nada menos, é um documento em que os 193 líderes vão assinar, onde estarão decretando o fim do capitalismo, ou, em outras palavras, a queda desse país e de outros, né, que tem a economia capitalista, e a introdução mundial do socialismo. Muito bem, vamos continuar agora com a meta de número 6. Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. Mas sabe o que isso quer dizer na realidade? Traduzindo em miúdos: permitir corporações poderosas de assumir o controle do abastecimento de água no mundo e cobrar preços de monopólio para construir novas infraestruturas de distribuição de água, que garante a disponibilidade. Quer dizer, as empresas vão tomar posse dos rios, mares, oceanos, fontes, cascadas, para cobrar pelo uso da água. Então veja você. Objetivo ou meta número 7. Assegurar o acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderno para todos. Traduzindo em miúdos, isso significa penalizar carvão, que é muito usado lá na África do Sul, que é o país, creio, número 1 na exploração do carvão mineral. Existem muitas minas, né? Como também no Chile. Então, penalizar carvão, gás e petróleo, enquanto forçando a condenada economia a falir subsídios de energia verde para os natimortos encabeçados ou chefiados pelos amigos da Casa Branca. Ora, durante esses quase 8 anos de governo, o senhor Barack Hussein Obama jogou pelo ralo, pelo esgoto, pela janela, uma verdadeira fortuna com esse negócio de energia verde, onde todas as empresas que foram patrocinadas pelo governo vieram a falir. Mas você está pensando que ele se esqueceu disso? Não, ao contrário.
Ele recentemente lançou o seu plano para economia sustentável, energia sustentável, etc., em que as pessoas estão muito preocupadas aqui nos Estados Unidos com esse novo plano do Obama. E aqui está essa sétima meta, que, entre outras palavras, ou para inglês ver, quer dizer, assegura o acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos. Mas, na realidade, vai penalizar o uso do carvão, gás e petróleo, forçando a condenada economia de certos países a falir ou a presidir subsídios de energia verde. Quer dizer, os países, as nações, serão forçados a produzir energia verde. Para os natimortos, encabeçados ou chefiados pelos amigos da Casa Branca, que irão todos à falência em 5 anos ou menos. Aqui já faliram um montão já faliu. As iniciativas verdes fazem discursos impressionantes e contam com a cobertura da mídia. Al Gore, que é um dos grandes defensores, né? Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembram-se daquele primeiro voo da Malaysia Air que caiu e ninguém sabe como ou por que desapareceu? Segundo dizem, havia naquele voo 3 ou 4 cientistas que iam provar que essa história de mudança climática nada mais é do que uma grande balela para arrancar dinheiro das nações. Então, logicamente, as pessoas e grupos conglomerados, empresas, indústrias interessadas em tudo isso, não iam permitir que tal coisa viesse a acontecer. E por isso sacrificaram a não sei quantas pessoas por causa de 3 ou 4 cientistas. Quer dizer, outros morreram para pagar o silêncio dos 3 ou 4 cientistas que iam desmascarar essa mentira. Que, por causa dessa mentira, até partidos políticos foram criados, como aí no Brasil tem o Partido Verde, em outros países europeus também. Pessoal, não existe essa mudança climática. Não, o sol não está esfriando, as geleiras do Alasca não estão derretendo. Tudo isso é uma grande mentira, uma grandíssima mentira que foi propagada pelo ex-presidente Jimmy Carter, inclusive considerado o segundo pior presidente desse país, porque o primeiro já ocupou por muito tempo o Obama, pelo ex-vice-presidente Al Gore também, que é um grande defensor, e com eles arrastaram uma multidão de artistas, de pensadores, filósofos, pura mentira, pessoal, para fazer com que as pessoas, o cidadão comum e corrente, o cidadão normal, se sinta culpado pela degradação do planeta. Isso é uma grandíssima mentira. É uma mentira não verde, uma mentira negra. Continuando, a meta de número 8. Promover o crescimento sustentado, inclusivo e econômico, o emprego pleno e produtivo e do trabalho digno para todos. Traduzindo em miúdos, isso significa o seguinte: regular pequeno negócio fora de existência com salários mínimos impostos pelo governo, que fará falir setores inteiros da economia. Você pensa, meu amigo, minha amiga, brasileiros e brasileiras, parodiando a rainha da mandioca que nós temos aí no Brasil, né? Você pensa que essa crise econômica no Brasil veio do nada? Não, isso foi tudo planejado. Tudo planejado. O que o PT está fazendo? Está permitindo, como as usinas açucareiras ou as usinas que produziam álcool, para que vocês entendam, fossem, em sua grande maioria, falissem, para que a China pudesse comprar essas usinas a preço de banana. É a jogada do PT, pessoal. Eles estão vendendo o país. Por isso, tem que se tirar, não somente a Dilma, não. Tem que colocar a Dilma na cadeia, numa masmorra. O Lula também. Tem que pegar esse partido, PT, cuja cúpula está na prisão, José Dirceu e o outro nordestino lá sem vergonha, também ladrão, safado. Tem que pegar essa cúpula desse partido, os que ainda estão em liberdade, e prendê-los todos. Tem que eliminar o PT. O PT não pode mais disputar nenhuma eleição, porque é um partido
que está contra a Constituição do país, que não permite que nenhum partido político se associe a qualquer entidade terrorista. E o PT tem laços estreitos com as Farc colombiana. O Foro de São Paulo explica muito bem isso. Explica muito bem isso. Mas a minha revolta, pessoal, é que o brasileiro em si não quer saber dessas coisas. Quer saber, sim, de samba, futebol, cerveja, churrasquinho, quadradinho de 8, é na boquinha da garrafa, é verdades secretas, é não sei mais o quê. Enquanto tiver pão e circo, o pessoal não se preocupa com a situação. Essa é a política do pão e circo. Dá pão para o pessoal, quer dizer, dá alimento, e dá circo, quer dizer, diversão, e eles se esquecem das demais coisas. E essa é uma grande realidade. É um país que não tem memória, um país onde a maioria da população, em sua grande maioria, né, perdoe-me a redundância, em sua grande maioria, lê por ano uma média de apenas 2 livros. 2 livros por ano, pessoal. 2 livros, mas o capítulo da novela, todos sabem, de cor e salteado. Quem vai morrer, quem matou, quem é o bonzinho, quem é o mal, todos sabem. E estão empurrando goela abaixo aos brasileiros e brasileiras, impostos e mais impostos. Está aí a redução do governo no seu budget. Eles entregaram com um déficit de 30 bilhões de reais. E agora vão cortar um montão de subsídios e planos que vai prejudicar os cientistas sem fronteiras, que vai prejudicar aqueles que fazem estágio fora do Brasil, que vai prejudicar a educação. Por quê, pessoal? Sempre quando tem que se cortar as contas do governo, começa cortando os incentivos à educação. Por que isso? Mas vamos patrocinar a Olimpíada. Sim, a Olimpíada tem que ter. Já tivemos a Copa, que foi aquela roubalheira, com estádios que hoje são verdadeiros elefantes brancos. E agora vamos ter as Olimpíadas. E corta-se o incentivo à educação. Um país sem educação não é nada. Por isso que você vê aí muita gente falando, tudo bem, alguns falam até na brincadeira, coisa e tal, mas é nós, estamos juntos, e não sei o quê. E a pessoa não sabe desenvolver um pensamento, não sabe interpretar o que lê. O pior drama para um aluno que vai fazer o Enem é a redação. Por quê? Porque ninguém lê nada. Ninguém lê jornal, ninguém lê um livro, ninguém acompanha os noticiários, não da Globo, das grandes redes de televisão daí do Brasil, mas da mídia alternativa. Então, quando tem que desenvolver um tema, não sabe, se apavora. E não são poucos aqueles que tiram 0 em redação, porque não sabe escrever, não sabe pontuação, não tem uma ortografia, uma caligrafia terrível, que nem médico entende. Essa é a realidade do nosso país, essa é a realidade do nosso povo. Mas por quê? Porque enquanto se der pão e circo, as pessoas estão contentes. Então, enquanto tiver Bolsa Família, Bolsa Prostituição, Bolsa Presidiário, Bolsa não sei o que, Bolsa Limpa o Rabo, Bolsa isso, Bolsa aquilo, enquanto tiver uma bolsinha, a pessoa se prostitui dando seu voto para aqueles que prometem essas coisas. Como no passado, quando os portugueses chegaram no nosso país e davam um espelhinho para as Índias em troca de ouro. É isso que está acontecendo até os dias de hoje. O Brasil nunca foi colonizado, foi explorado e continua sendo explorado. Diz mais, continuando, né? Regular pequeno negócio fora de existência com salários mínimos impostos pelo governo, que fará falir setores inteiros da economia. Forçando empregadores para atender à contratação de cotas de trabalhadores LGBT, enquanto determinados níveis salariais sob uma economia centralmente planificada e ditadas pelo governo. Destruir a economia de livre mercado, ou de mercado livre, e negar autorizações e licenças para as empresas que não obedeçam às ordens do governo. Quer dizer, é o governo cada vez mais crescendo, inchando-se, metendo-se na vida do cidadão. Que é isso? É socialismo. Olha a Venezuela. Está aí um exemplo. Olha a Venezuela. Daqui a pouco você não vai poder falar um A sem que o governo te dê autorização. Tudo o governo tem que autorizar. É o que está acontecendo aqui na América também com o Obamacare. E muitos que adotaram o Obamacare, que votaram nele, hoje estão indo para o buraco.
Meta de número 9. Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e promover a inovação. Traduzindo, coloque as nações em dívida extrema com o Banco Mundial. Argentina, Brasil, que já o seu nível, né, de bom pagador já caiu. Gastando dinheiro da dívida para contratar empresas americanas corruptas, para construir projetos de infraestrutura de grande escala, criando assim uma armadilha para as nações em desenvolvimento e uma espiral interminável de dívida. Veja as confissões contábeis de um assassino econômico por John Perkins, para entender os detalhes de como esse esquema foi repetido inúmeras vezes ao longo das últimas décadas. Não somente empresas americanas corruptas, como também empresas chinesas e russas corruptas. E eu não tenho esse livro, Um Assassino Econômico, de John Perkins, mas aqui eu fiz um resumo que esse plano, essa meta número 9, já foi tentado ao longo das décadas. E o que criou? Países endividados. Olha o caso da Argentina. Não é coincidência que o nosso continente, o continente sul-americano, hoje se tornou socialista, e é o continente com menor índice de desenvolvimento e um dos continentes que mais deve. Bom, 10ª meta, e amanhã eu continuarei com a outra parte até a meta 17. Reduzir as desigualdades dentro e entre países. Essa aqui é interessante, diz aqui, ó. Tradução: punir os ricos, quer dizer, ser rico e ser homem será pecado. Os empresários e os inovadores, confiscando quase todos os ganhos por aqueles que optam por trabalhar e progredir. Redistribuir a riqueza confiscada para as massas de parasitas humanos inúteis que se alimentam de uma economia produtiva e ao mesmo tempo não contribuem com nada. Tudo ao mesmo tempo gritando sobre igualdade. Sobre essa última meta aqui, eu quero fazer um capítulo à parte, ou abrir uma parte, mas nós vamos falar sobre isso na terceira parte dessa Agenda 2030 da ONU, tá bom? Eu gostaria que você que tem acompanhado os vídeos do canal, que você compartilhasse, principalmente esse vídeo de hoje, com seus amigos nas redes sociais. Gostaria que você deixasse os seus comentários, o que você pensa, se você está de acordo ou não, que você desse o like, logicamente, o joinha, né? Se você gostou do conteúdo. E, mais importante, compartilhem com seus amigos nas redes sociais, tá bom? Pessoal, perdoe meu português, é que pelo fato de morar aqui há tantos anos e trabalhar com latinos e também com americanos, eu estou falando muito melhor o espanhol e o inglês do que o português, meu próprio idioma. Mas foi um prazer estar aqui com vocês e voltaremos amanhã com mais um vídeo sobre a Agenda 2030 da ONU, a terceira parte, tá bom? Tenham todos muito boa noite. Tchau!